Olá! O intuito do vídeo de hoje não é se restringir tão somente ao Drex e às suas possíveis implicações, mas sim trazer uma visão pessimista a respeito de moedas fiduciárias digitais e como elas podem interferir na taxa de preferência temporal das pessoas. Mas antes, deixe-me me apresentar. Olá, eu sou Lúcio e esse é o canal Economia de Verdade. Considere se inscrever no canal. Então, o Drex é uma moeda digital fiduciária proposta pelo Banco Central e que visa controlar a população de uma forma mais simples. Então, o Drex, como qualquer ação estatal, vai distorcer o mecanismo de mercado ao ponto de que ele tem uma tendência a se tornar uma moeda de curso forçado, ou seja, se tornar uma moeda que é a única moeda que você pode utilizar, que você é obrigado a utilizar e que seu salário é pago geralmente em Drex e coisas nesse sentido. Então a tendência é que isso ocorra no futuro. Não sei exatamente se isso vai ocorrer ou não, mas eu vou demonstrar no vídeo de hoje uma visão ampla e geral do que pode acontecer de ruim se nós tivermos uma moeda fiduciária digital de curso forçado. Vamos primeiro conceituar as coisas. O que é uma moeda? Moeda é um meio de troca. Eu fiz um vídeo recentemente sobre água, em que eu expliquei bastante o que é moeda. Ah, não foi o vídeo sobre água, foi o que veio depois. Foi o vídeo a respeito de por que não existe uma moeda universal. Mas enfim, moeda é um conceito de que na economia nós precisamos trocar bens. E ter um bem que serve para trocar ou para guardar e trocar no futuro facilita muito as coisas para calcular quanto cada coisa vale. E também para facilitar com que a gente consiga alcançar resultados que esperamos na economia. No sentido de tentar alcançar objetivos pessoais, se torna muito mais fácil quando se pode trocar as coisas por dinheiro e depois trocar dinheiro por outras coisas. Então, isso facilita muito a economia. Isso é moeda. Então, moedas em geral são isso. O que é uma moeda fiduciária? Moeda fiduciária é uma moeda que é construída e controlada por algum estado. Então esse é o conceito de moeda fiduciária. É uma moeda que ela não tem necessariamente um valor real, ela é baseada no que o estado obriga as pessoas a utilizar. O que é curso forçado? Uma moeda fiduciária de curso forçado. É o principal tipo de moeda fiduciária, é o que é mais utilizado, que é uma moeda fiduciária, que ela é construída e controlada pelo Estado e que o Estado obriga as pessoas que vendem e que compram a utilizar dela em alguma medida. Então, isso é uma moeda fiduciária de curso forçado. E ser digital é a novidade, é ser o Drex. O Drex só tem essa diferença, que ele seria digital. Apesar de que se tem uma desculpa de que o Drex vai começar sendo uma moeda sem curso forçado, né, que ela vai ser uma moeda sem curso forçado, mas eu estou aqui para demonstrar o que aconteceria em qualquer caso, o que poderia vir a acontecer em um caso de ter uma moeda digital fiduciária de curso forçado. Então vamos considerar todos esses conceitos para poder fazer uma análise bem plena e bem estruturada. Enfim, considerando ter essa moeda específica dessa forma, ou seja, uma moeda digital, perdão que está passando um caminhão. Eu preciso de dinheiro para ter um estúdio para gravar, mas enfim. Passou o caminhão agora, mas o que eu estava falando? A gente tem esse conceito dessa moeda. Então ela é uma moeda digital, ou seja, ela é construída e é transferida de uma pessoa para outra de forma completamente digital, então ela não tem fisicamente. Ela é fiduciária, então ela é construída e controlada pelo Estado, controla a emissão e regula a moeda. Ela é de curso forçado, então o Estado obriga as pessoas a utilizar dela até certo ponto. Então, o Estado nos obriga a utilizar o real, por exemplo. O Drex seria isso. Mas eu estou falando de moedas nesse contexto geral, né? Então, uma moeda digital, fiduciária de curso forçado e é isso. É uma moeda digital de curso forçado e fiduciária. Se nós temos uma moeda como essa, o que pode acontecer as pessoas têm uma coisa, existe um conceito na praxeologia que se chama taxa de preferência temporal. Eu sei que esse vídeo está ficando meio denso, mas eu estou tentando explicar da forma mais leve quanto possível. O que é preferência temporal? Preferência temporal é um conceito relativo a uma das características da ação humana. As pessoas têm a preferência a receber um benefício, ou uma recompensa, ou um lucro,
agora do que no futuro. E quanto mais longo é o prazo, menos as pessoas têm vontade de ter aquele bem e preferem ter ele agora. Por exemplo, digamos que eu sou um músico, eu dou aula de música de violão. E aí chega um cara e fala: olha só, eu vou começar a tomar aula aqui, mas eu posso te pagar hoje ou te pagar no mês que vem, ou te pagar o acumulado de 3 meses no final dos 3 meses. A pessoa provavelmente vai querer receber aquilo hoje e depois ir recebendo. É melhor do que receber só no mês que vem. Por quê? Porque as pessoas têm essa preferência de receber determinado benefício agora. E isso se reflete em uma taxa, que é a taxa de preferência temporal. Essa taxa não é do sentido de imposto, mas no sentido de porcentagem. Pessoas que têm uma alta taxa de preferência temporal tendem a querer receber rápido e querer gastar rápido o dinheiro. Então, por exemplo, isso serve para tudo. Digamos que eu estou trabalhando em um local, eu estou num local de trabalho, e aí tem o empresário e tem o trabalhador. O trabalhador, em geral, tem uma taxa de preferência temporal mais alta, porque ele trabalha e recebe logo no fim do mês. E ele já recebe e ele pode gastar o dinheiro. Já o empresário não necessariamente recebe logo no fim do mês. Provavelmente ele abriu empresa e demora para ter lucro, sabe? Demora um pouco para que a empresa venha a dar frutos. Mas o empresário, por ter uma taxa de preferência temporal mais baixa, ele pensa mais a longo prazo e investe seu dinheiro e poupa seu dinheiro, uma coisa que o trabalhador em geral faz menos. E existem pessoas com diferentes taxas de preferência temporal. E o que se pode fazer utilizando dessa moeda? Que eu expliquei mais cedo, que eu conceituei mais cedo. Ao instaurar essa moeda de custo forçado, digital e fiduciária, o que o Estado pode fazer no futuro é definir em determinado momento que a moeda tem validade. No momento em que o Estado define que a moeda tem validade, ou seja, que em determinado momento seus créditos, ou no caso o Drex, ou qualquer outra moeda nesse sentido, perde seu valor, ou seja, ele zera, ele some da sua conta depois de um tempo. Dependendo do tempo que é colocado, você consegue manipular a taxa de preferência temporal das pessoas. Por exemplo, se você coloca que o dinheiro da pessoa tem um prazo de 1 ano, ela pode, por exemplo, investir o dinheiro e aí quando está chegando próximo de 1 ano, ela recebe os lucros, né, os dividendos, na verdade, e aí os dividendos têm esse novo prazo de 1 ano, enquanto que o dinheiro que ela investiu, ela gasta ao longo do tempo e tenta fazer isso funcionar. Mas se, por exemplo, o Estado bota que você tem 2 semanas para gastar seu dinheiro, em geral as pessoas vão ter que gastar o dinheiro mais rápido. E elas vão começar a gastar o dinheiro mais rápido. Então, o Estado, ao instaurar algum tipo de mecanismo de validade, no sentido de os créditos expiram ou a moeda expira, as pessoas vão tender a gastar aquilo mais rápido quanto menor o prazo que elas têm para gastar. Então você consegue manipular a taxa de preferência temporal e fazer com que negócios que dependem de investimentos de longo prazo não sejam mais viáveis e fazer com que pessoas gastem seu dinheiro o mais rápido possível. Então, dependendo do nível que você faça isso, você pode fazer com que as pessoas gastem dinheiro indefinidamente. E por que isso é ruim? Primeiro, você está obrigando pessoas a gastar dinheiro, o dinheiro que você obriga as pessoas a utilizarem. Então você já está errado 2 vezes, né? E além disso, tirando as questões éticas, na questão própria da economia, você dificulta a existência de novas empresas, de negócios de longo prazo, e você faz com que as pessoas tenham uma produtividade menor. Por que elas têm uma produtividade menor? Porque o empresário não pode pensar um prazo mais longo do que o que você determinou por meio dessa moeda. Então ele não consegue pensar muito longe, e pessoas com uma taxa de preferência temporal que seria naturalmente muito mais baixa do que aquilo, não conseguem produzir da forma mais eficiente, porque em geral as formas mais eficientes de produzir demandam que você tenha mais tempo e demoram para dar resultados. Você tem que comprar máquinas melhores, você tem que ter um investimento maior, tem que contratar pessoas para poder fazer funcionar. Então você diminui a produtividade da sociedade em geral e isso faz com que os preços dos bens aumentem. E além disso, outra coisa que faz o aumento dos preços é esse gasto, esse consumo que surge do nada. Já que as pessoas não podem mais guardar, as pessoas que têm uma taxa de preferência temporal mais baixa vão começar a gastar mais dinheiro. Os empréstimos vão ficar piores, porque vão ter menos pessoas investindo, fazendo investimentos bancários, vão ter menos pessoas poupando,
e em geral as pessoas vão estar mais gastando. Isso vai fazer com que o preço dos bens aumente, já que a demanda aumentou. Então você gera inflação e você também gera uma menor produtividade na economia. Você gera uma economia que produz menos bens e que supre menos a população e que consegue atuar de forma menos eficiente. Isso é muito interessante para o Estado, porque aí ele pode definir exatamente quanto as pessoas podem ou não consumir e quantas pessoas podem ou não guardar. Eles têm mais controle da população. E quanto mais controle o Estado consegue ter da população, é melhor para ele, porque ele consegue se manter com maior facilidade e consegue definir exatamente como deve ser jogado o jogo, e ele consegue manipular a economia e manipular a opinião pública de uma forma mais interessante. Espero que eu tenha sido bem claro nesse vídeo. Mas, em resumo, é isso. Eu acho que não tem mais o que dizer a respeito. Eu poderia trazer mais abordagens a respeito de moedas digitais, porque tem alguns outros problemas que elas podem causar, como, por exemplo, cobrar impostos na fonte. Mas, se os senhores quiserem, deixem nos comentários. Se alguém comentar aí, faz o vídeo aí sobre como funcionariam os impostos de moedas fiduciárias digitais e coisas nesse sentido. Mas, enfim, para o vídeo de hoje foi isso. Eu sou o Lúcio e tchau, tchau.